Olá, empreendedores com fé, bem-vindos a mais um Farol Diário, onde a gente busca iluminar as nossas jornadas empreendedoras com insights valiosos para as nossas vidas e nossos negócios. Hoje a gente tem uma história incrível sobre reconhecimento, revelação e renovação. Vamos mergulhar nessa história? Está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35, e diz assim: é sobre os discípulos de Emaús. Sensacional essa história. Nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaraçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com um rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: será você o único estrangeiro de Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Ele perguntou: que coisas? E responderam a Jesus: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel, mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: ó insensatos e lentos de coração para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiram: fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles, e estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles por sua vez contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, essa leitura é sensacional, eu gosto muito dela, é uma reflexão que eu quero trazer aqui. Nós acompanhamos esses 2 discípulos, caminhando para Emaús, discutindo as situações, os eventos que aconteceram, pós-morte de cruz de Jesus, e os assuntos de Jesus ressuscitado, E Jesus se junta junto a eles na jornada, mas os olhos deles estão impedidos de reconhecê-lo. E é apenas o momento da quebra do pão, o momento de viver aquele presente verdadeiramente, é que os olhos dos discípulos são abertos e eles reconhecem Jesus, e emocionados e transformados, eles retornam a Jerusalém para compartilhar com todos aquilo que tinham vivido, essa boa nova, Então essa narrativa nos fala profundamente sobre a jornada que todos nós empreendedores temos em busca de clareza e propósito. Muitas vezes nos nossos negócios, em nossas vidas, a gente caminha acompanhado de dúvida, de incerteza, e muitas vezes essa dúvida, essa incerteza nos faz ficar sem a condição boa de reconhecer as oportunidades e bênçãos que estão em nosso lado. Porque a gente não vive o momento presente, a gente fica
negócio de dúvida, de olhar o passado ou pensar na incerteza do futuro, mas não vive o presente, não vive verdadeiramente o presente. O momento de revelação aos discípulos, né, na hora da revelação, nos lembra a importância de estar presente verdadeiramente. A hora que Jesus quebrou o pão, foi a hora que eles estavam ali presentes verdadeiramente, não estavam pensando nos acontecimentos. E assim, estar presente verdadeiramente no nosso mundo empreendedor é estar presente com aqueles ao nosso redor, seja em reuniões, refeições, num diálogo aberto, nesses momentos de comunhão genuína que as verdadeiras revelações acontecem, né? Permitindo a gente enxergar com clareza o caminho que a gente deve seguir. E assim como os discípulos, né, uma vez que a gente tem momentos de revelação, a gente é chamado a agir, né, com a clareza e o propósito bastante evidente, a gente com naturalidade age em prol do propósito que a gente observou. E no caso dos discípulos, eles não guardaram notícia, né, foram rapidamente compartilhar a experiência, impulsionados por uma compreensão do seu propósito, né. Então, é muito legal e tomara que essa história dos discípulos no caminho de Emaús continue nos inspirando a abrir os nossos olhos e corações para encontros diários na nossa jornada, né? Uma jornada de caminhada que a gente deve viver essa caminhada verdadeiramente. E nesses encontros diários que a gente possa buscar e valorizar os momentos que estão sendo vividos, permitindo que eles nos transformem e nos conduzam a agir com relevância nas nossas ações. Muito legal, a Emaús traz muitos ensinamentos, né? Falando um pouquinho de ferramenta de gestão e liderança aplicável ao assunto, sobre revelação, eu trago aqui uma ferramenta que é o modelo de feedback situacional. Esse modelo se baseia na ideia de adaptar o estilo de liderança e comunicação às necessidades de desenvolvimento específica de membros da equipe, inspirando aí crescimento, aprendizado e transformação pessoal e mesmo coletiva. Esse modelo, ele vem com um fundamento de fazer adaptação e reconhecimento. Então, semelhante à forma como Jesus se adaptou às necessidades dos discípulos de Emaús, oferecendo a eles o que eles precisavam para reconhecê-lo e compreender a mensagem, esse modelo de feedback situacional, ele fortalece a importância de a gente adaptar a abordagem de liderança ao nível de desenvolvimento e às necessidades específicas dos liderados. E esse modelo de feedback situacional, ele organiza o estilo de liderança em 4 estilos: diretivo, coaching, apoio e delegação. E o modelo sugere, inclusive, que os líderes devem transitar entre esses estilos a partir do que ele percebe do seu liderado em relação ao momento que ele vive, o momento que ele está, a competência e o comprometimento de cada um. Aplicando na prática, né, você vai primeiro avaliar as necessidades, identificar o nível de desenvolvimento daquele membro da equipe que vai ser feito aquele feedback, analisando como está a performance dele em relação a tarefas, projetos, considerando sua competência e comprometimento. Avaliar a necessidade. Avaliar a necessidade, faz a adaptação do seu estilo, né, de liderança. Selecione e adapte seu estilo, né, se vai ser de direcionar, de fazer coaching, de dar apoio, de fazer delegação. Cada estilo de liderança, o liderado vai estar pronto para algum desses estilos. Na comunicação, no feedback, comunique-se abertamente, de uma forma transparente, ouça bastante, aprenda a ouvir também, estabeleça um diálogo aberto, encorajando com que o liderado traga dúvidas, ideias e também sentimentos, principalmente. Fomente o desenvolvimento, né, depois da comunicação aberta, né, e você fazendo o que precisa ser feito ali no feedback, nesse modelo de feedback situacional, você precisa estimular com que a pessoa se desenvolva, né? Então, fomente o desenvolvimento e adote, e assim você vai ter o desenvolvimento do seu liderado, né? E desenvolvendo sua equipe, e tendo mais performance, mais resultado. Adotar esse modelo de feedback pode inspirar líderes a criar equipes mais coesas, mais resilientes, mais adaptáveis, refletindo em valores de crescimento, transformação e novas comunidades, formação de equipe mesmo, né? Tal como a gente vê no relato de São Lucas. Legal? Muito bom, né? O conteúdo ficou um pouco pesado também hoje, mas espero que seja proveitoso. Eu quero agradecer por você estar aqui comigo no Farol Diário. O seu negócio alimentado e guiado pela fé é uma vivência diária de reconhecimento, de revelação e de renovação.
Então, se você gostou, você curte, deixe seu comentário, também encaminhe para aquele que você conhece, aquele empreendedor, aquele gestor, aquele líder que precisa dessa palavra para poder dar um salto de qualidade, de entrega nos seus projetos, nas suas atividades, no seu negócio. Que a sua jornada seja iluminada e o seu coração aberto às surpresas maravilhosas do momento presente ao longo do caminho, tá bom? Deus te abençoe muito hoje e sempre.